Olá, sétimo ano! Vamos fazer a correção hoje da nossa última aula do livro 2. Vamos começar lá pela parte da interpretação de texto. Lá vocês viram que tem um texto, né? Que são macacos como cabras ou bodes, né? De acordo com o texto, o filhote de macaco foi visto com cabras. Vocês devem ter pesquisado lá o vocabulário, né? E feito a interpretação de texto. Então, lá no número 1, vamos marcar a letrinha D. 2. Segundo o dono da fazenda, como o filhote se sentia quando estava com os animais citados no texto? Então, lá no segundo parágrafo, na segunda linha, diz que ele também disse que os macacos provavelmente se sentiam seguros. Então, você pode colocar a resposta completa ou você pode colocar seguros, né? Dizia que os filhotes pareciam se sentir seguros ou só seguros, tá? 3. O que as pessoas que ajudam os animais planejam para o filhote de macaco? Planejam fazer, né, com os filhotes de macaco. Você vai observar também no último parágrafo, na primeira linha ainda, diz que eles planejavam enviar os macacos para o zoológico mais próximo. Então, vamos lá. Enviar para o zoológico mais próximo. Agora vamos para a bateria 1. Lá na página 375. Ele dá uma frase e ele quer saber, essa palavra que está em negrito, a red, qual o advérbio? Advérbio de quê? O que expressa? Então, você vai voltar lá atrás e vai ver que a red significa já. Se trata de um advérbio de tempo, letrinha B. 2. Destaque o exemplo de advérbio ou locução adverbial apresentado a seguir. Em seguida, indique a circunstância por ele expressa. Então, primeiro que a gente tem Brasil, que é um advérbio de lugar. E depois nós temos last year, que é advérbio de tempo. Você pode colocar Brasil, lugar. Last year, galera, significa último ano, ano passado, ok? Então, é um advérbio de... Na questão 3, diz o sol, pontinho, pontinho, nasce no oeste. O sol nasce no oeste, gente? Não. Então, qual o advérbio que a gente vai usar? Letrinha B, never. A questão 4 não era para fazer. A 5 é pessoal. Tendo como um tema a sua rotina, elabore 3 frases empregando advérbios de tempo e 3 utilizando advérbios de frequência. Você pode escolher qualquer um da lição, só observa a posição correta dos advérbios. 6. A alternativa que contém somente advérbios de frequência é a letrinha A. 7. O advérbio often, ele tem a mesmo significado, ele poderia ser trocado por qual outro aí? Often significa frequentemente. Qual outro aí tem o mesmo significado? Letrinha B. Aí o 8, gente, não era para fazer, o 9 também não, o 10 também não, o 11 a mesma coisa. E usually também significa geralmente, né? O advérbio mais próximo aí na questão de significado seria a letrinha C. 12. A palavra sometimes, que significa às vezes, e never são advérbios de frequência. Então, 12, letrinha D. 13. O termo seldom, que significa raramente, vocês viram lá atrás, entre aspas aí na citação, poderia ser substituído por qual outro advérbio? Qual outro advérbio aí tem o mesmo significado? É o rarely, que é a letrinha B. Então, 13
B. As outras não eram para ser feitas, só a questão 20. Por último, a questão 20. Aí é uma questão de posição do advérbio de frequência. Posição do advérbio de frequência. Se a frase tiver verbo to be, am, is, are, ou verbo to be no passado, was ou were, né? O advérbio de frequência, ele vem depois do verbo to be. Agora, se a frase não tiver o verbo to be, tiver um outro verbo de ação, ele vem antes do verbo de ação. Você vai observar que nessas frases aí, eu vou colocar numeração para vocês poderem marcar, senão eu vou ter que reescrever toda a frase, não vai dar aqui. Então vamos lá, a primeira frase está correta, a segunda e a terceira não, a quarta frase está correta, a quinta e a sexta. Observem exatamente isso nessas frases que eu falei. Se a frase tiver o verbo to be, o advérbio de frequência vem depois do verbo to be. Se a frase tiver um outro verbo, o advérbio de frequência vem antes do verbo. Tá bom, gente? Essa é a correção da atividade de hoje. Um beijo para vocês.